Muito bem, hoje nós vamos falar deste livro aqui, Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, do André Comte Sponville. Pegou? Que é uma playlist. Por que eu quero fazer uma playlist deste livro? Este livro é muito bom. Sério, assim, eu acho que é um dos livros que eu mais gosto de filosofia contemporânea. O André Comte Sponville, ele é um filósofo francês e ele analisa várias questões contemporâneas. O que ele quis fazer? Meio que um comentário do que outros filósofos... Ele sabe que os grandes filósofos já falaram das virtudes, mas ele quis aqui ajudar, né? Engrossar o caldo da conversa sobre ética e sobre virtude. Nesse livro, ele vai abordar algumas virtudes, são 18, na verdade, a primeira virtude e a última virtude não são virtudes, são coisas que complementam as virtudes. Eu vou ler as 18 virtudes, né, no caso, e você vê qual que você é mais desfavorecido, tá? E já vai refletindo sobre. Aí, pra gente te ajudar, a gente vai fazer um vídeo só sobre ela. Polidez, fidelidade, mas não é essa que você está pensando, não. Prudência, temperança, coragem, justiça, generosidade, compaixão, misericórdia, gratidão, humildade, simplicidade, tolerância, pureza, doçura, boa fé, humor, sim, humor é uma virtude, e amor. Então, nossa, eu acho muito bacana esse livro. Aqui no canal a gente sempre fala de questões éticas, de coisas virtuosas, então vamos pegar e analisar esse livro aqui, que fala de cada virtude, parte por parte. Então, eu vou fazer um resumo aqui do livro, para vocês entenderem. Tá tudo bem? Gente, se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, coloca aí nos comentários que a gente responde. Tá? Compreender o que deveríamos fazer, ou ser, ou viver. E medir com isso o caminho que daí nos separa. Quer dizer, compreender o que deveríamos fazer, ser e viver. O que você acha que você realmente devia fazer na sua vida? O que você acha que você realmente deveria ser na sua vida? Analisa isso e vê o quanto que está faltando do que você está hoje para o que você deveria viver e ser. Eu tenho certeza que falta um caminho gigante, porque falta para todo mundo, né? O que você devia fazer de verdade e você não está fazendo? Para analisar isso, tem 3 coisinhas que eu acho legal. O que você deve fazer, o que você quer fazer e o que você precisa fazer. Antes de fazer uma coisa, analisa o que você quer fazer, o que você precisa fazer e o que você pode fazer. Se os 3 estiverem em acordo, legal, mas muitas vezes vai ter coisas que você quer fazer, mas que você não deve fazer, não. Coisas que você pode fazer, mas que você não deve, né? Então, colocar em alinhamento os 3 é o ideal. Mas na maioria das vezes, o que você quer fazer não vai estar em consonância, não vai estar em acordo com o que você deve fazer, o que você pode fazer, tá? O foco é o que você deve fazer. Depois você vê como que você faz para poder fazer aquilo. E aí depois você vai entender como querer aquilo. E sim, nossa, eu tenho que querer fazer o que eu devo fazer. Sim, você precisa, para ser uma pessoa virtuosa, eu tô falando se você quer ser uma pessoa virtuosa. O que você deve fazer precisa estar junto com o que você quer fazer, tá? Outra coisa que eu acho legal para você pensar sobre isso é o que você pensa, o que você fala e o que você faz. O que você pensa está de acordo com o que você fala? E o que você fala está de acordo com o que você faz? Né? As pessoas adoram dar dica e conselho para os outros, né? Mas assim, a gente sempre pensa alguma coisa na nossa cabeça, o que a gente tem que fazer, o que a gente precisa fazer, né? Mas o que a gente faz no final do dia, o que a gente faz, está de acordo com o que a gente pensou? Um monte de gente dá dica para os outros, mas está fazendo essas dicas que está dando para os outros?
Então, essa é uma outra fórmula também. O que você pensa, o que você fala e o que você faz. Tem que andar junto. Senão você não é uma pessoa virtuosa, provavelmente. O livro diz aqui: toda virtude é histórica. Tudo que você é tem a ver com o tempo ao seu redor, tem a ver com o tempo histórico que você vive. Tudo que você é tem a ver com o local que você vive. Já parou para pensar nisso? Tudo o que você é tem a ver com a sua vizinhança, tem a ver com a casa que você é, tem a ver com o país que você vive, tá? Você acha que você faz as coisas porque você quer fazer. Não, você faz as coisas porque você tá num período histórico, porque você tá numa cidade específica. Tá? Você só vai começar a fazer o que você realmente quer fazer depois que você entender tudo isso. Eu estou tendo uma atitude porque eu moro num lugar específico. Quando você entende isso, eu estou tendo uma atitude porque eu estou vivendo um tempo específico. Quando você entende exatamente isso, aí talvez você vai começar a fazer as coisas que você quer fazer. Porque se você não reflete, você está só recebendo influência do seu tempo. Então, toda virtude é histórica, tá? Hoje a gente tem um senso comum de não bater em criança, de não usar régua para bater em aluno na escola, de não escravizar as pessoas. Mas em alguns períodos, escravizar as pessoas era algo normal, né? O homossexualismo era uma doença numa época. Então, percebe? Cada época tem um certo e errado que a época determina. E as pessoas só seguem aquilo. Até que algumas pessoas pensam de forma crítica e analisam. A gente pensar de forma crítica, o que é crítica? É você analisar o todo. Algumas pessoas pensam de forma crítica, algumas pessoas analisam o todo e entendem e questionam o que é o certo e o errado. Tá? Então, algumas pessoas vão questionar o que é certo e errado e o resto das pessoas vai só viver aquilo. Como é que funciona isso na história? Existem grupos de pessoas pensando A, outro grupo de pessoas pensando B, e tem o resto, né? A massa ali de manobra. Então, assim, o que esse canal quer ajudar as pessoas é tentar ter senso crítico, analisar o todo, para ver se a gente está fazendo as coisas de forma correta ou não. Porque existe um outro grupo de pessoas que está analisando as coisas de uma forma que não é correta para todo mundo. O que a gente quer aqui é ensinar as pessoas a serem mais virtuosas, fazendo bem para si e o bem para os outros. Lembra? Filosofia é o quê? É você entender o que é certo, o que é o certo, fazer isso para o maior número de pessoas, começando por você, depois passando para os outros. Isso é ser virtuoso. Então, aqui a gente está tentando mostrar como que a gente vai usar o bem para o maior número de pessoas. E existe um grupo de pessoas que quer o bem só para eles. E tem a maioria das pessoas que só vai consumir o que sai meio que desse embate. A história é uma grande arena de debate, de brigas, só que intelectuais. Muitas pessoas acham que as guerras são uma coisa sangrenta, e realmente a guerra é uma coisa sangrenta, mas no final, a essência da guerra é um grupo de pessoas pequeno contra outro grupo de pessoas pequeno, brigando por ideais, ideologias, pensamentos. Então, o que a gente está fazendo aqui, tá claro? O que a gente está fazendo aqui é tentar engrossar a parte das pessoas que está defendendo o bem para a maioria das pessoas, tá bom? Então, toda virtude é histórica, como toda humanidade. Dá para entender isso? Toda humanidade é histórica. O que isso quer dizer? Eu falei que existia uma época onde escravizar era normal. Escravizar não era uma coisa desumana. Bater em criança na escola não era uma coisa desumana. Falar que homossexualidade era doença não é uma coisa desumana. Existiam períodos que isso não era algo desumano. Hoje é. Então, assim, o que você diz que é humano ou que não é humano, não é exatamente você que define. É esse embate de ideias que define. É o tempo que você tá que vai definir se bater em criança errado, se colocar, se você abandonar um idoso no meio do caminho errado. Tribos não, mas a gente vivia quando vivíamos como nômades, você deixar uma pessoa para trás, um doente para trás, um idoso para trás, era comum. Toda virtude é histórica, como toda humanidade. E ambas, na pessoa virtuosa, coincidem.
Então, assim, as virtudes de um tempo, o que se define como humanidade de um tempo, se você for virtuoso, você vai tentar ser a pessoa mais virtuosa, você vai tentar ter a virtude, o maior número possível de virtudes do seu tempo. E quiçá você, e se possível, você vai para além disso, você vai estar tentando questionar as virtudes e tentar ampliar elas. Quando a gente tem uma discussão, como a gente faz aqui no canal, ou como livros do André Comte Sponville, sobre virtude, a gente está tentando fazer com que o assunto sobre virtude, sobre ética, chegue no maior número de pessoas. Porque as pessoas falam muito sobre várias coisas, mas a conversa sobre o que é virtuoso, sobre o que é correto, mas o que é o correto no sentido de fazer o bem para você e para o maior número de pessoas. Porque o fazer o bem também pode ser uma coisa que não é correta. Você pode estar falando de fazer o bem, mas é um bem que é do seu interesse. Então a gente precisa questionar o que é isso. Tá? A virtude de uma pessoa é o que a faz humana, ou é o poder específico que tem a pessoa de afirmar sua humanidade. Aristóteles dizia que os seres humanos precisam ser mais humanos. Nós nascemos, nós estamos jogados aqui no mundo. As pessoas falam, mas eu sou uma pessoa boa. Você pode ser uma pessoa ruim se você não tiver uma instrução adequada do que é fazer o bem. A gente está aqui jogado no mundo. A gente só vai ter virtude se a gente aprender o que é virtude. A gente precisa ter em mente que a ética não é algo natural. Ética é uma coisa que a gente vai aprender e vai depender do nosso período histórico, e vai depender da família que você tá, vai depender do meio que você tá. Tem muitas pessoas que não vão aprender, vão ouvir falar sobre o que é ética, mas não vão praticar a ética. E a ética que vai fazer a gente ser uma pessoa mais humana. Nós vemos várias atrocidades, né? No jornal a gente vê várias atrocidades. A gente passa o dia falando, nossa, quantas coisas erradas no mundo, mas o quanto que a gente está colaborando para fazer isso diminuir? A gente só vai diminuir atrocidades e problemas no mundo, coisas injustas que fazem com a gente, se a gente entender qual é a ferramenta para diminuir isso. E a ferramenta para diminuir injustiças contra você é ser mais ético, tá? E como que a gente vai ser mais ético? Estudando ética, estudando virtude, estudando livros como esse aqui. Um desejo de humanidade, desejo histórico, não há virtude natural. Então, muitas pessoas pensam, a gente nasce ético. Gente, quando uma criança nasce, ela nasce já agradecendo o médico que fez o parto dela, agradecendo a mãe. Não, a gente nasce com fome, a gente nasce com frio, a gente nasce com instinto. A gente vai aprendendo o que é o certo, porque alguém vai falando pra gente. Né? Quando a gente tem sorte, tem alguém pra falar o que é o certo, né? Então, um desejo de humanidade sem o qual qualquer moral seria impossível. Então, para você ter outras morais que são, outras virtudes que são importantes, você precisa ter esse desejo de ser mais humano. Então, se você tem esse desejo de ser mais humano, de entender o que é o certo, a gente vai estar conversando sobre isso, a gente vai estar analisando essas virtudes. Assim, a virtude. O esforço, e é aqui que é o problema, é aqui que a maioria das pessoas não se interessam por esses assuntos. O esforço para se portar bem, que define o bem nesse próprio esforço. Então, o esforço para... Você sabe que você não é uma boa pessoa, mas você está fazendo esforço para ser uma boa pessoa. Isso é o bem. Você nunca vai ser uma pessoa 100% virtuosa, porque você tem seus problemas, você tem um instinto, você tem fome, você tem coisas animalescas mesmo para sanar. Então, o que vai nos tornar virtuosos não é uma virtude em si, mas é a vontade de ter essa virtude. Porque tendo a vontade de ter uma virtude é o que vai fazer a gente chegar na virtude. Quando é que eu vou ser uma pessoa corajosa plenamente? Eu nunca vou ser uma pessoa corajosa plenamente. Quando é que eu vou ser uma pessoa amorosa plenamente? Eu nunca vou ser. Mas eu posso estar sempre alimentando a minha vontade de ser uma pessoa corajosa, a minha vontade de ser uma pessoa amorosa. Essa vontade de ter essas virtudes é a primeira virtude. A vontade de ser virtuoso, esse esforço para ter a virtude é a coisa mais virtuosa que você tem que fazer. A força de vontade, a força de vontade. A vontade por si só não basta, é você forçar a si mesmo
a estudar as técnicas e depois aplicar as técnicas, tá? Toda virtude é um ápice. Você, opa, a virtude chegou aqui, né? O ponto mais alto, entre dois vícios. Por exemplo, toda virtude é o ápice, é o ponto mais alto entre dois vícios. É como andar de bicicleta, você vai ter que equilibrar que tem dois vícios e você quer essa virtude, tem dois vícios aqui. Por exemplo, o que Aristóteles falou pra gente? A coragem, você quer ser uma pessoa corajosa? A coragem tá entre a covardia e a temeridade. Covardia e temeridade. Às vezes você tem um assunto na sua vida que você tem mais medo, então você tende mais para cá. Ou tem um assunto na sua vida que você entende mais, então você é mais temerário. Né? Às vezes você é mais covarde, às vezes você não entende daquilo, então você é mais covarde, você não chega perto dele. Ou às vezes você é mais temerário, você chega tão perto dele que ele pode, esse assunto, isso que você está fazendo, pode te atrapalhar de algum jeito. Então, o que é o ideal? Ser corajoso. Corajoso é você ir no limite entre a temeridade, que é você chegar muito perto do perigo, ou a covardia, que é você se afastar muito do perigo. Outro exemplo aqui, dignidade, por exemplo. A dignidade é a virtude que está no meio da complacência e do egoísmo. Você ser complacente, você fazer tudo que os outros querem, é ruim, mas o egoísmo também é ruim. Você nunca permitir que a outra pessoa também faça as coisas que ela quer, você também nunca dá espaço para o outro. Então, a dignidade é você saber a hora de você se colocar e saber a hora que o outro tem que se colocar. Então, o que é legal, assim, de você entender essas virtudes que a gente vai analisar uma por uma? É o meio do caminho, é o equilíbrio. A gente sempre vai ter dois vícios puxando ela. E é que nem andar de bicicleta, que nem andar de skate, que nem andar na corda bamba mesmo. Você, para ter uma virtude, você vai tender para outras. A maioria das pessoas está muito numa ponta ou está muito na outra ponta. O que a gente quer aqui é que você fique equilibrado. Você quer ser uma pessoa mais equilibrada. Só que você quer fazer esforço para ser uma pessoa mais equilibrada? Né? A maioria das pessoas quer dinheiro, mas você quer ter o esforço para ter dinheiro? A maioria das pessoas quer felicidade, mas você quer ter o esforço para ser feliz? É isso que a gente tem que se perguntar. Então, assim, o estudo desse livro é um estudo que a gente vai fazer para entender quais são as virtudes que a gente precisa ter, ou algumas das virtudes que mais nos faltam, e é importante a gente ter essa vontade de querê-las, e como atingir essas virtudes. Tá bom, pessoal? Então, reflitam sobre as questões que eu falei hoje aqui. E é isso. Obrigado, pessoal. Valeu. Tacar o sininho. Vai sacar o sininho? Você tem no seu caderno? Curta, comente, compartilhe, ative o sininho. Curta, comente, compartilhe, ative o sininho. Curta, comente, compartilhe, ative o sininho. Virtude, 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 vertigem, virtude, 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 virtude.